pessoal, tudo bem? Chegamos à aula número 3. Nesta aula nós vamos falar sobre algo muito importante, que é o quê? Olha só, repertório sociocultural na redação do Enem. O que mais faz com que os candidatos percam pontos na redação é ter um texto previsível. Laércio, o que seria um texto previsível? É você ficar muito dentro do senso comum, você não trazer nada a mais para enriquecer o texto. E a matriz de avaliação já fala bem assim, ó. É interessante que o candidato traga outras áreas do conhecimento para enriquecer a argumentação. Então, por isso que é interessante, durante a sua formação, que você leia livros, assista a noticiários, a matérias, fique por dentro das informações, né, dos noticiários, que você tenha contato com material que enriqueça o seu campo lexical, o seu repertório, você tenha contato com artigos científicos, por exemplo, que você pode citar no seu texto, dados estatísticos, né? Conseguir estudar história e trazer a história para dentro do seu texto, fazendo a alusão histórica. Isso é muito importante, é o que? Repertório sociocultural. Não me venha com texto previsível, eu já falei isso várias vezes, um texto bem escrito, ele tem que ser bem fundamentado, tá? Muitos candidatos falam bem assim, Laércio, mas eu não tenho argumentos, não sei o que escrever. Então, você tem que ler. É falta de leitura, tá? Quanto mais leitura você tem, mais facilidade você tem de articular várias áreas do conhecimento e trazer um bom texto. Tá? Então, é nessa parte da redação que você vai citar várias estratégias argumentativas, tá? E quando eu falo, vou até anotar aqui, ó, anote aí. Opa! Deixa eu colocar bem aqui, ó. Tem um tema, já a gente vai analisar esse tema, tá? Mas eu vou aproveitar esse espaço em branco aqui para falar sobre estratégias argumentativas. Anote aí. Pegue seu caderno, olha só. Coloque bem assim, ó. Estratégias argumentativas. Você vai usar as estratégias argumentativas para enriquecer o seu texto, tá? Laércio, quais seriam as estratégias argumentativas que eu posso usar no meu texto? Você pode fazer várias, tá? Pode usar várias. Vou colocar aqui algumas. Por exemplo, você pode fazer, olha só, uma citação. E aí, quando eu falo em citação, você pode citar, basicamente, um livro, ó. Um livro, você pode citar um livro que você leu, um livro. Você pode citar um filme que você assistiu no Netflix e consiga fazer articulação com o tema, isso é bem interessante, tá bom? Você pode citar aqui um autor que você leu da filosofia, da sociologia, da história, da física, da literatura. E olha só, uma dica bem importante. Eu já fui avaliador de vários programas de avaliação seriada, de vários processos seletivos, tá? E eu sei, quando o candidato traz um autor que, principalmente da literatura portuguesa ou brasileira, o olho do avaliador brilha. Por quê? Porque quem está avaliando o seu texto é um professor de língua portuguesa. E pensa comigo, você traz lá Guimarães Rosa, articulando com o tema, traz Graciliano Ramos, Machado de Assis, Clarice Lispector, você traz a literatura e consegue articular com o tema, e eu te garanto que você vai cativar o olhar do avaliador, porque ele é formado em letras, ele fez letras e literatura. Então, pega essa dica, viu? Pega essa dica de um professor de português, tá bom? Muito bem. Você pode, além da citação, olha só, você pode trazer uma exemplificação. Como assim, Lécio? Uma exemplificação. Você pode trazer um exemplo dentro do seu texto para argumentar, deixar a sua argumentação mais consistente. Vou dar um exemplo bem aqui, ó. Vamos pensar que o tema é sobre evasão escolar, isto é, muitos alunos estão abandonando a escola e a gente tem que saber o motivo pelo qual, né? E aí você pode falar, um exemplo é que acontece no setor Sol Nascente em Ceilândia, em que muitos alunos abandonam a escola por tais e tais motivos. Veja, você trouxe uma exemplificação, algo que acontece na realidade. Isso também entra como uma estratégia argumentativa, beleza? Você pode citar também, olha só, enquanto estratégia argumentativa, uma comparação. O que seria uma comparação? É você comparar dois elementos, dois países, dois casos.
Por exemplo, você pode falar o seguinte, ó, enquanto no Canadá a taxa de evasão escolar é tanta, no Brasil nós temos tanta. Veja, você está comparando Canadá com Brasil. É uma estratégia argumentativa para você sair do previsível. Pegou a visão? Ok? Beleza. Você também pode fazer, olha só, uma alusão histórica. O que seria uma alusão histórica? Olha só, no tema da redação do Enem de 2024, a prova teve recentemente, 2024, caiu um tema que cobrou sobre a questão da valorização, os desafios da valorização da cultura africana no Brasil. Você poderia fazer uma alusão histórica, trazendo um texto lá da época da colonização, você poderia trazer o texto Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, poderia trazer vários textos que remetem ao passado. Isto é, uma alusão histórica. É você trazer o passado para dialogar com o presente. Isso também é uma estratégia argumentativa. Tá? Então, existem várias. Essas aqui são umas das estratégias que você pode fazer no seu texto, para você demonstrar repertório. Quais que os alunos mais fazem? É a citação. E aí você cita um livro, um filme, um autor. Você pode citar a Constituição Federal de 88. Olha só, uma dica. A Constituição Federal de 88 é um dos documentos mais fáceis de serem citados. Por quê? Tem articulação com todas as áreas. Então, se o tema é sobre saúde, você consegue citar a Constituição de 88. Se o tema é sobre violência, consegue. Meio ambiente, consegue citar a Constituição Federal de 88. Se o tema é sobre educação, também consegue, porque a gente tem uns artigos que falam sobre isso. Veja, então, leia a Constituição. Já é uma dica aí, porque você consegue usar como um repertório, até coringa, para citar em vários temas, tá bom? Então, quando eu falo em estratégias argumentativas, eu estou falando disso. Você sair do previsível, tá? Laércio, dá um exemplo aí agora. Beleza. Vamos pensar que você tem que escrever um texto sobre os impactos da inteligência artificial no processo de ensino e aprendizagem. O tema foi esse, os impactos da inteligência artificial na educação, no processo de ensino-aprendizagem. E aí, como é que eu ia fazer isso aí, Lécio? Trazer estratégia argumentativa. Você iria tentar trazer algum filme que você assistiu, que tenha relação com inteligência artificial, algum texto que você leu, algum livro que faça relação, alguma matéria que você assistiu. Por exemplo, professor Laércio, que fiz o mestrado na área de tecnologia, tinha vários autores para citar. Por exemplo, eu ia citar o livro Cybercultura, do Pierre Levy. Eu poderia começar assim uma introdução. De acordo com Pierre Levy, um dos teóricos e filósofos estudiosos na área de tecnologia e educação, é imprescindível que a escola se remolde, repense como as tecnologias estão impactando a educação. Ponto. Aí eu começaria apresentando minha tese e iria sinalizar os argumentos. Eu já teria apresentado um repertório na introdução. O avaliador ia bater o olho e falar, esse texto aqui eu botei fé, porque é um texto que já trouxe repertório na introdução. Então você tem que ficar ligado quais estratégias você pode utilizar no seu texto. E é interessante que você diversifique as suas estratégias, tá bom? Consegue citar já na introdução? Perfeito, porque a sua introdução é o primeiro contato que o avaliador vai ter com o seu texto. Só não me venha com um texto sem nada de repertório, que a sua nota vai despencar em relação à argumentação, principalmente no quesito 2. Se você não trazer nada a mais, trazer repertório, citação, estratégia argumentativa, tá? Estou repetindo isso várias vezes para você não produzir um texto sem repertório. Tudo bem? Belezura? Olha só, eu trouxe aqui um tema que caiu na prova. Deixa eu ampliar aqui para vocês enxergarem. Olha só, vou dar um zoom aqui. Esse foi um tema cobrado em 2021. Olha só, é claro, aqui tem as informações da produção do texto, sempre vem, é padrão, você vai ler. Você não pode escrever um texto com menos de 7 linhas, você não pode fugir ao tema, que senão você vai receber 0, é claro, né? Vamos pensar que o tema é sobre, olha só, o tema é sobre, deixa eu pensar aqui, violência nas escolas. Esse é o tema. E aí você vai e me escreve um texto falando sobre o relacionamento do Neymar e Bruna Marquezine. Você, pelo amor de Deus, você fugiu ao tema, né? Claro que você vai fazer isso, né? Mas pensa comigo, você fica lá no Instagram também, não fique só no Instagram, vai estudar. Então, olha só, é interessante que você saiba quais são, vamos dizer assim,
as probabilidades de você receber nota 0 na redação. E lá já vem descrito, inclusive na cartilha do participante do Enem. Na última aula eu vou mostrar para vocês onde vocês podem baixar essa cartilha todo ano que ela fica disponível. Tá bom? Então, olha só, esse tema aqui, ó. Normalmente, a banca vai fazer o seguinte, ela vai dar alguns textos motivadores. Normalmente, são 3 ou 4 textos. Então, ela vai fazer o seguinte, ó. Texto 1, ela vai te dar o texto, você vai ler esse texto. Aí tem aqui, ó, o texto 2. E sempre ela gosta de colocar um infográfico, uma imagem, uma charge, misturando ali os gêneros textuais. Né? Inclusive, a prova do Enem gosta de cobrar muito gêneros textuais, tá? Fique ligado nisso. E aí, a banca, olha só, ela te deu um texto, 2 textos, 3 textos e 4 textos falando sobre o tema. O tema aqui é a questão da invisibilidade do registro civil. Muitas pessoas que não têm ali identidade, algum documento, e aí são invisíveis diante da sociedade. Hoje você não faz nada sem os seus documentos, né? Então foi um tema que caiu em 2021. O que você vai fazer quando você pega o tema? Você vai ler os textos motivadores, 1, 2, 3, destacando as partes mais importantes dentro desse tema, e depois a banca sempre cobra o seguinte, olha só, eu até separei aqui, um slide específico. Olha só o que a banca cobrou aqui, ó, do Enem 2021. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores, então você vai ler os textos motivadores, tá? Você vai ler. Laércio, eu posso copiar trechos do texto motivadores? Não. Fique ciente, você não pode copiar trechos do texto motivadores. Não faça isso, pelo amor de Deus. Porque senão o avaliador vai bater o olho e falar, uai, não tem argumentos não, por isso você está copiando, né? Tem vergonha na cara não? Então não copie os textos motivadores, tá bom? Você só é para te dar um norte, você saber sobre o que vai falar o tema, para você construir o seu texto, não copiar os textos motivadores, tá bom? Então presta atenção aqui, olha só. E aí, com base na leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, isto é, o repertório que você vai trazer. Então, na aula de literatura, o professor trouxe vários autores. Então, tente trazer a literatura para o seu texto. O professor de história falou sobre vários temas. O professor de física, a professora de matemática. Então, tente trazer isso para dentro do seu texto. É trazer o quê? É esse conhecimento construído ao longo da sua formação. Redija um texto dissertativo argumentativo, veja, desde a criação do Enem ele pede, né? Não sei, eu acho que foi em 98 que começou, um texto dissertativo argumentativo. Então não foge dessa tipologia por enquanto. Não pede um artigo de opinião, não pede uma carta argumentativa, é sempre um texto dissertativo argumentativo. Então é fácil você se preparar. Tá? Em modalidade escrita formal em língua portuguesa, é claro, você não vai escrever um texto em língua inglesa. Já pensou? O candidato, o avaliador está lá avaliando vários textos, aí passa lá o seu em língua inglesa. Ah, eu quero me destacar que eu sou cabulosão, vou fazer um texto em língua inglesa. Não, vai receber nota 0, porque você fugiu do que foi proposto. Então tem que ficar muito ciente do que está sendo cobrado aqui, tá bom? E olha só, em língua portuguesa sobre o tema, aí tem um tema, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Veja que o Enem gosta de cobrar temas grandes e é fácil você, ó, escorregar do tema, porque você pode tangenciar. Então tem que ficar ligado nas palavras-chave. Então, viu o tema, você vai fazer o quê? Ó, circular as palavras-chave. Então o tema é invisibilidade, eu vou ter que falar sobre invisibilidade, registro civil, vou ter que falar sobre registro civil, garantia de acesso à cidadania, vou ter que falar isso e inclusive no Brasil. Se você não especifica no Brasil, você está tangenciando. Então, veja, bateu o olho no tema, já circule as palavras-chave dentro do tema, para você conseguir argumentar bem, tá bom? Apresentando proposta interventiva, isto é, eu falei para vocês que tem que apresentar uma proposta de intervenção, que é uma solução para o problema. Sempre vai pedir isso na redação do Enem, até que mude, tá bom? Respeitar os direitos humanos, é claro que você não tem que falar coisas que diz respeito aos direitos humanos, senão você vai ser penalizado no seu texto. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Veja, aqui falando da competência 3, aqui da competência, né? Aqui ó, competência 3, aqui 4, coesa, que é a coesão textual. Argumentos
E fatos para a defesa do seu ponto de vista. Aqui falando da competência 2, né? 2, que é em relação à argumentação. Então, veja, você vai ler esse enunciado, essa proposta, vai fazer o seu projeto de texto, igual eu comentei ali no cantinho, fazer o seu projeto de texto e depois você vai começar a escrever o seu texto com base nessas orientações, tá bom? E aí, olha só, deixa eu voltar aqui. Quando a banca bater esse tema, colocar o tema lá, quando você bater o olho, você vai pensar o seguinte: quais argumentos eu posso citar? Né? Você viu que o tema era sobre invisibilidade em relação ao registro civil. Pessoas que não têm identidade, não têm documento de nascimento, não tem nada, certidão de nascimento. E aí elas ficam invisíveis porque não conseguem fazer nada, resolver nada no banco, na hora, enfim, não conseguem fazer as coisas. E aí, o que você poderia citar? Você poderia citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como argumentação. Você poderia citar a Constituição Federal de 88, entre vários outros documentos que vão articular. Eu consigo citar o ensaio sobre a cegueira de José Saramago para fazer uma articulação meio reflexiva. Ótimo. O professor vai ter o olho e vai falar: opa, trouxe literatura portuguesa para cá, maravilha, vai ganhar ponto em argumentação. Isto é, trazer argumentação consistente. Então, quando eu falo, olha só, quando eu falo em repertório sociocultural, eu estou falando disso. Olhar para o tema e saber o que você pode trazer de argumentação consistente para não fazer um texto previsível. Se você fizer um texto previsível, eu vou te pegar. Não, tô brincando, tá? Pessoal, então basicamente é isso que eu quero que vocês entendam nesta aula. Na próxima aula a gente vai começar a avançar mais um pouquinho em relação à estruturação do texto. Se você está gostando, olha só, não esqueça de anotar tudo, tá? Anotar tudo que você está assistindo, por quê? E, além disso, é claro, olha só, no final desse curso eu vou colocar alguns temas para você praticar. Não tem como melhorar a escrita se você não praticar. E eu até oriento que escreva 2 textos por semana. Você consegue baixar todos os temas desde 98 e praticar. Escrever 2 por semana. Tá bom? Aí pede para o seu professor lá da escola corrigir. Professor, olha aqui, corrige meu texto aqui. Aí ele vai falar: nossa, tá praticando em casa à toa, é porque eu tô assistindo a aula do professor Laércio. Tá bom? Eu te vejo na próxima aula. Abraços. Fui.